Olá pessoal, Pedro aqui novamente. Esses dias eu coloquei lá no meu Instagram uma caixa de perguntas para que vocês votassem em qual tema vocês gostariam. E o tema mais votado foi o cancelamento na internet. Talvez por conta do que está acontecendo no Big Brother Brasil e em algumas redes sociais. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Cancelamento é algo bom? É algo ruim? E quais são os efeitos que o cancelamento pode produzir na nossa saúde mental? Vamos lá? Eu acho que quase todo mundo sabe o que está acontecendo no Big Brother Brasil, em que nessa edição muitos militantes entraram e o que está havendo é um medo contínuo dos participantes de serem cancelados por conta de algo que fazem ou que falam. E o que acontece é que, de fato, está acontecendo cancelamento dentro da casa, tendo em vista que aconteceu um atrito entre dois participantes, em que um foi basicamente isolado do restante do grupo, foi deixado no ostracismo e se tornou alguém totalmente solitário dentro da casa, que já promove a solidão dos próprios participantes, né? Tendo em vista que eles ficam isolados do seu meio social e de tudo que acontece aqui fora. É importante a gente entender que aquilo que está acontecendo no Big Brother é só reflexo do que já vem acontecendo nas redes sociais há um certo tempo. O cancelamento nada mais é do que o ato de você ignorar, afastar e não dar mais atenção a uma empresa ou a uma pessoa que tome determinados posicionamentos que sejam criticados pela sociedade. O cancelamento ele começa, de certa forma, com boas intenções. Ele começa no sentido de dar voz para algumas minorias sociais e para tentar mudar alguns posicionamentos de empresas e de pessoas que de fato prejudicavam um determinado grupo. Entretanto, o que a gente percebe já há algum tempo é que as coisas estão meio que fugindo dos limites. Muitas vezes uma pessoa ela é totalmente execrada nas redes sociais, principalmente no Twitter, que talvez seja a rede social que mais promove o cancelamento, por conta de uma fala recortada, fora de contexto, ou mesmo por conta de algo que ela falou há anos atrás. O que acontece muito é que alguns tweets de pessoas famosas e influentes são ressuscitados de quando elas eram adolescentes, pessoas imaturas, e isso faz com que elas sejam canceladas, perdendo patrocínio, perdendo seguidores e influência nas redes. O que acontece, pessoal, é que a lógica do cancelamento é muito associada ao que nós psicólogos entendemos como condicionamento operante. Eu vou precisar explicar um pouquinho essa teoria para que você entenda o que eu quero dizer. A rede social, ela é pautada na questão dos likes, a gente sabe disso. As pessoas, elas vendem produtos, elas divulgam seus serviços através do grau de influência e de engajamento que elas conseguem. Eu estou aqui no YouTube agora produzindo vídeos para vocês e eu quero, obviamente, que os meus vídeos alcancem muitos likes, muito engajamento e muitos views. Senão eu não me proporia a fazer vídeos. Então a gente sabe que o like, o engajamento, a visualização é um reforço positivo para que uma pessoa continue escrevendo algo, produzindo algum tipo de conteúdo. Se eu posto algo e eu ganho muitos likes, isso é um reforçamento positivo para mim. Isso estimula o meu comportamento de continuar produzindo aquilo ali. Da mesma forma que existe o reforçamento positivo, existe a punição. Tanto reforçamento positivo quanto punição são conceitos do condicionamento operante, que é uma teoria que nós chamamos de comportamentalismo, que vem das ideias propostas por um psicólogo chamado B.F. Skinner e por outro psicólogo chamado Ivan Pavlov. Então, essas ideias elas dizem o seguinte, no que tange à punição. Se eu quero que um comportamento deixe de ser realizado, eu preciso dar algum tipo de punição para aquela pessoa, a fim de fazer com que ela não mais repita aquele comportamento. Então é o oposto do reforçamento. Se eu quero que um comportamento se repita, eu reforço. Se eu quero que um comportamento deixe de existir, eu puno. Essa é a lógica, por exemplo, do cancelamento. Quando uma pessoa é cancelada na internet, perde patrocínio, perde seguidores, perde engajamento, ela perde dinheiro. Logo, a carreira dela começa a afundar
e ela começa a ter prejuízos muito grandes, tanto na área financeira quanto na área emocional. Vale ressaltar o seguinte: pessoas precisam ser de fato responsabilizadas por aquilo que falam ou por aquilo que escrevem nas redes sociais. Não é porque nós temos liberdade de expressão que nós podemos falar o que nos dá na telha. Nós temos que entender que se eu falo algo muito pesado, se eu falo algo até criminoso, eu preciso ser responsabilizado por isso. Isso é um ponto. Agora, o grande problema é quando uma massa de pessoas resolve pegar um indivíduo e execrá-lo publicamente, e humilhá-lo e fazer com que ele pague de forma até mais desproporcional do que aquilo que ele fez. Todo mundo erra e está passível a falar uma besteira na internet, a colocar algo que vai se arrepender depois. Todos nós somos assim. Porém, o grande problema do cancelamento é que o cancelamento ele não promove o que nós chamamos de modulação comportamental. O que é isso? Mais um conceito do condicionamento operante. É o seguinte: se eu quero, por exemplo, que o meu filho, eu não tenho filho, mas se eu um dia tiver um filho e quiser que ele se comporte de uma determinada forma, eu tenho que ir reforçando os comportamentos que eu quero e extinguindo os comportamentos que eu não quero através da punição, que pode ser um castigo, por exemplo, para que eu consiga atingir o comportamento que eu almejo através do que nós chamamos de modulação. Quando uma pessoa é cancelada na internet, ela não está sendo modulada, ela não está aprendendo com os erros dela, ela está simplesmente sendo isolada, sendo execrada, sendo humilhada, que é o que está acontecendo basicamente com o Lucas lá no Big Brother. Ele errou, ele cometeu erros numa festa por estar alcoolizado, e ao invés de as pessoas chegarem para ele e tentarem modular o comportamento dele, apontando onde ele errou por exemplo, vou te colocar no paredão, não vou me afastar de você, mas por conta disso que você fez, você vai receber meu voto para ir para o paredão. Isso é uma coisa. Mas ao ser isolado, ao ser cancelado do restante da casa e pelos outros participantes, ele simplesmente sofreu uma tortura psicológica por estar isolado em um isolamento. Isso é tão sério, gente, que quando uma pessoa, um criminoso, né, é preso e a sua liberdade retirada dele, a única forma de punição que se encontra para ele quando ele já está na prisão é que ele fique na solitária. Por quê? Porque nós precisamos de contato e de relacionamentos. Então, quando a gente cancela uma pessoa, seja nas redes sociais ou seja na vida real, e simplesmente não ensina para ela o que ela deve fazer para mudar o comportamento dela, a gente não está ajudando em nada para que ela cresça e para que a sociedade melhore como um todo. A gente simplesmente está abandonando aquela pessoa, sabendo que nós podemos ser cancelados um dia. Eu nunca fui cancelado nas redes sociais, mas pode ser que a partir do momento em que eu crio um canal do YouTube para falar sobre saúde mental, sobre psicologia, daqui a alguns anos uma pessoa não concorde com alguma fala minha e venha querer me cancelar. E aí? Então a gente precisa entender que todo mundo pode ser cancelado quando se expressa de forma infeliz, se expressa de forma equivocada, e que nós precisamos aprender, pois estamos em constante evolução, estamos em constante progressão intelectual, progressão comportamental. Então, o cancelamento, ele muito mais atrapalha do que ajuda. A gente precisa encontrar o equilíbrio para fazer com que haja o debate público sobre certas posturas, sobre certos comportamentos, sem que a gente exclua totalmente algumas pessoas por conta do que elas falaram ou por conta do que elas tuitaram no passado. Então, só para finalizar, gente, a gente tem que entender que todo mundo erra, ponto. Se todo mundo erra, se todo mundo está em constante progressão e evolução, a gente precisa parar de tacar pedra nas pessoas quando elas falam algo infeliz ou quando elas apresentam um comportamento inadequado, tanto nas redes sociais quanto na vida real, e começar a abraçar essa pessoa no sentido de: você errou e eu não vou passar a mão na sua cabeça por conta disso. Esse seu comportamento, ele precisa ser extinto, então você precisa receber algum tipo de punição por isso. Mas, ao mesmo tempo, você não vai ser abandonado nos seus erros. Eu, enquanto seu amigo, enquanto seu seguidor, vou te ajudar a se tornar uma pessoa melhor, a apresentar posicionamentos
que sejam mais saudáveis, tanto para você mesmo quanto para a sociedade. Isso é a postura certa, isso é o que a modulação comportamental faz. Busca fazer com que as pessoas sejam mais saudáveis e vivam de forma mais amigável na sociedade. Uma das seguidoras pediu para que eu indicasse livros e obras que pudessem aprofundar ainda mais o conhecimento sobre o assunto que eu trago aqui no YouTube para vocês. Eu gostaria de indicar um livro, se você quiser estudar mais sobre a cultura do cancelamento, sobre os problemas psicológicos que as pessoas podem acabar enfrentando por isso, eu indico o livro Humilhado: Como a Era da Internet Mudou o Julgamento Público, do Jon Ronson. Nesse livro você vai entender como que o cancelamento faz com que pessoas muitas vezes desenvolvam transtornos mentais sérios, como depressão, como um transtorno do pânico. E eu indico também 3 obras para que você assista. 2 episódios de uma série que eu acho que trata essa questão do cancelamento de forma majestosa, que é inclusive uma série que eu já até indiquei aqui, sobre séries que todo mundo que gosta de psicologia deve assistir, Black Mirror. E tem 2 episódios que falam muito bem sobre isso. O primeiro episódio da 3ª temporada, que se chama Nosedive, Queda Livre, em livre tradução, fala sobre como a questão das avaliações são tão importantes para algumas pessoas que usam as redes sociais. E o 6º episódio da 3ª temporada também, que se chama Hated in the Nation, Odiado na Nação, fala sobre como alguns posicionamentos podem sofrer tanta represália social e podem promover um linchamento virtual a ponto de as pessoas perderem suas vidas. Então, se você quer aprender mais sobre cancelamento, veja esses 2 episódios de Black Mirror. E aí, para finalizar, tem um documentário também que ficou muito conhecido e foi desenvolvido pela Netflix recentemente, que é o Dilema das Redes. Nesse documentário você vai entender um pouco sobre como funcionam os algoritmos das redes sociais e como eles influenciam na forma como a gente se posiciona e interage com as outras pessoas. Então vale a pena você assistir também, e tem a ver com isso que nós estamos falando, que é o cancelamento, a cultura do cancelamento. Gente, por fim, eu queria pedir para que você me seguisse no meu Instagram, @psipedrolucas, porque lá eu estou colocando toda semana 4 opções de temas para vocês votarem. E sempre o tema mais votado é aquele que eu produzo vídeo aqui para vocês. Então me segue lá, @psipedrolucas, e não esquece de deixar o seu like, de se inscrever caso você ainda não seja inscrito e ativar as notificações para receber vídeo sempre que eles forem lançados, ok? Um grande abraço, nós nos vemos na próxima semana.